Quando nós estudamos como deixar um legado, você pode pensar, Márcia, não tenho dinheiro como Nobel, eu não tenho um vaso de alabastro, eu não tenho algo preciosíssimo aos olhos de ninguém, mas eu queria te tranquilizar o coração e dizer que para você deixar um legado no Senhor, você só precisa ser quem Ele criou você para ser. Simples assim. Deus criou você para a glória do nome dEle. Deus criou você para o ministério da reconciliação. Deus criou você para ser luz e sal da terra. Deus criou você e desejou você para que você fosse uma bênção onde quer que você esteja. É simples assim. Alfred Barney Nobel nasceu em 1833, em Estocolmo, na Suécia. Era filho de um inventor e aos 16 anos já era um excelente químico. Como seus pais trabalhavam em Minas, ele começou a trabalhar no sentido de estabilizar a nitroglicerina, que é altamente instável e pode explodir. Um dos seus irmãos morreu numa explosão dessas. Nobel trabalhou no sentido de tornar a nitroglicerina não tão instável para que não explodisse e viesse causar mais mortes. Nesse processo de invenção, ele acabou criando a dinamite. E também passou a inventar outros tipos de explosivos para abrir estradas, buracos e minas. Ele continuou seus experimentos e acabou criando inúmeros outros explosivos, futuramente utilizados na indústria bélica. Nobel fundou algumas indústrias de produção de armas. 7 anos antes da sua morte, seu irmão morreu. Nessa época, eles já estavam milionários. Os jornais de todo o mundo relataram a morte da família do irmão Nobel, e confundiram, achando que era o próprio Alfred que havia morrido. E os jornais diziam assim: aquele que é mercador da morte morreu. Essa notícia, ela correu todo mundo, imagina hoje, né? Com as notícias velozes, mas essas notícias, elas correram por todo mundo e Nobel ficou muito entristecido. Ele percebeu que a notícia não era sobre o irmão dele, não era sobre ele, era sobre o irmão dele, mas o legado que estava ficando, que ele era um homem, que era um mercador da morte. Ele ficou muito abalado com a sua reputação e sabendo o legado que ia deixar para o futuro de ser um homem que era responsável pela morte de tantos outros, ele deixou um envelope selado. Nesse envelope havia uma carta que dizia que ele deixaria toda a sua fortuna para que na Suécia fosse estabelecido um prêmio que honrasse aqueles que produzissem coisas boas e bonitas para a humanidade. Até hoje, o mais famoso prêmio que se dá àqueles que se destacam na medicina, na economia, na física, paz, química, literatura, é o prêmio. Talvez você não conheça Nobel pela indústria bélica, mas pelo prêmio, o qual ele deixou para mudar um legado e que ele havia construído e que não havia deixado ele feliz. Mas você pode dizer, Márcia, eu não sou milionário, não sou rica para mudar um legado que eu estou construindo ou que eu construí até então. Mas eu quero começar dizendo para você que você não precisa de recursos, porque Jesus Cristo já pagou um alto preço para que o legado que você está construindo faça diferença na nossa nação, no nosso bairro, na nossa cidade, na vida dessa igreja e na vida de tantas outras pessoas. Sabe, queridos, para algumas atitudes são altamente desperdício, mas para outros, investimentos de vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre o legado que você tem construído.
Mateus 26, 13 diz assim. Jesus estava falando sobre uma pessoa e quando Jesus chama a atenção sobre alguém, eu preciso parar e colocar todo o meu foco nisso. Jesus disse assim: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós rendemos graças ao teu nome e pedimos para que a tua palavra faça total diferença. Senhor, que a tua igreja seja cheia da tua presença e que a manifestação da tua glória seja real nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Sabe, querido, se eu e você pararmos para pensar o que a palavra diz aqui, Jesus falando, ele diz que em todos os lugares que o evangelho, boas notícias, em que novidades forem anunciadas, o que essa mulher fez será contado, para que eu e você aprendamos alguma coisa, para que isso seja marcante na nossa história. Então, o que essa mulher fez? Então, se eu começar a trazer alguns elementos para você, você rápido vai poder me dizer quem era essa mulher. Essa mulher, na cena em que ela se encontra, havia um homem chamado Simão leproso. Muito bem. Próxima dica. Onde essa mulher estava, os discípulos de Jesus estavam junto com ele. Próxima dica. Havia com essa mulher um vaso de alabastro. Quantos aí já sabem de quem eu estou falando? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Se eu e você estamos pensando em legado, em construir uma história, em fazer diferença, quantos creem aqui que podem realmente fazer diferença na história, na nossa geração e naquilo que nós vamos fazer daqui para frente? Quantos creem? Se eu e você cremos nisso, eu e você precisamos começar a entender que aquilo que nós fazemos conta quem nós somos. Sabe, muito mais do que falar. Muito mais do que fazer discursos, muito mais do que subir e assumir um microfone, muito mais do que contar alguma coisa para alguém, muito mais do que dizer e dizer e dizer, aquilo que nós fazemos conta para o mundo quem nós somos. Sabe, Jesus estava passando por uma semana muito tensa. Se você se recordar aqui dessa passagem, ele estava alguns dias da crucificação, se lembram disso? Ele estava passando por um momento conturbado, ele estava passando por um momento de perseguição. Homens estavam combinando como iriam entregá-lo, como seria aquilo, como iriam fazer. Então ele estava sendo procurado. Sabe aquele cartaz assim, procura-se? Deveria ter, né, alguns cartazes de Jesus ali oferecendo recompensas. Mas ainda assim, uma família abre a sua casa e convida Jesus para um jantar. Uma família chama um convidado de honra e diz: venha cear conosco, Jesus. Ele estava terminando o seu ministério público e logo então ele já iria cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Sabe, no mesmo ambiente de uma casa, eu quero trazer isso para nós aqui como isso é tão interessante, na casa de Simão, haviam pessoas em que Jesus despertava sentimentos opostos. Havia ali um grupo de discípulos, haviam pessoas e que estavam sentados junto com o mestre, num jantar de gratidão, provavelmente, pelo que ele havia feito por aquela família. Um jantar de gratidão, uma ocasião perfeita para adoração.
Uma ocasião perfeita para demonstrar a importância do Senhor, de Jesus, do Mestre. Uma ocasião perfeita para que as pessoas que estavam ali o adorassem, o recebessem com hospitalidade. Eu e você estamos aqui hoje numa ocasião perfeita para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. E naquela casa haviam pessoas que não estavam com esse sentimento, haviam pessoas que estavam pensando em como entregar Jesus. Você sabe que eu penso que a palavra diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, você vai entrar, eu vou entrar e vou cear contigo, não é isso que a palavra diz? Você sabe, Jesus, ele oferece para mim e para você oportunidades de comunhão, e é algo extraordinário da parte dele. Eu não sei se você já foi convidado para algum jantar. Ultimamente você recebeu algum convite, irmão? Ou você convidou alguém para jantar contigo? Eu não sei se você sabe receber bem, mas hospitalidade é uma coisa de crente, amém? Amém? Hospitalidade é uma coisa de crente, não é assim? Você receber bem, você fazer aquilo que normalmente você não faz, você faz o extraordinário, não é isso? Porque o ordinário você já faz normalmente. E quando Jesus está na casa, e ele tem todo o direito, e ele tem toda a liberdade, Kaitokel, ele é o dono da casa, eu e você precisamos fazer o extraordinário. Pense aqui comigo, Jesus está aqui. E eu e você devemos adorá-lo de uma forma extraordinária. Ele está nesse lugar. O Senhor vela pela sua palavra e o Senhor passeia no meio da sua igreja. E isso é algo que eu preciso levar muito em consideração. Apocalipse diz isso, sabe? Que o Senhor, ele passeia no meio da sua igreja. E o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. E isso é algo que eu devo levar muito em consideração no ambiente que eu estou. Eu e você devemos entender que precisamos oferecer a Deus algo extraordinário. No mesmo ambiente, haviam pessoas ali pensando em entregar Jesus por um pequeno valor. Dizem os estudiosos que as 30 moedas de prata eram o preço de um escravo. As autoridades religiosas ofereceram um valor muito baixo, sabe? Para que Jesus pudesse ser entregue. E a oferta foi aceita. E naquela mesma casa, naquele mesmo ambiente, havia uma mulher que ao invés de querer receber algo do Senhor Jesus, ela dá extraordinariamente aquilo que ela tem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes nós chegamos a essa casa e nós queremos receber, e nós queremos ouvir, amém? Por isso nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos clamar, porque Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou falar contigo coisas grandes e incríveis, que você não sabe, mas eu e você devemos vir com esse coração pronto a dar aquilo que é extraordinário para o nosso Deus. Enquanto alguns queriam receber por uma pequena quantia o preço de uma traição, aquela outra mulher que Jesus falou, olha, todo mundo vai saber o que ela fez, ela dá aquilo que é extraordinário. Eu e você estamos num lugar, e esse lugar é a casa de Deus. Casa de oração para todos os povos, onde você deve se sentir acolhido, bem recebido, amado, porque o próprio Deus te trouxe aqui. Então essa mulher, ela pega um vaso de alabastro, o vaso por si só já era algo muito caro, era algo que tinha um valor incrível, e ela pega esse vaso e ela quebra, e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Esse texto ele se encontra em Mateus, em Marcos, e se encontra também em João. E aí ela derrama, e provavelmente o bálsamo escorre da cabeça aos pés. Mas quando os discípulos veem essa cena da quebra do vaso, de derramar algo que era tão precioso, eles dizem exatamente assim. Os discípulos, 26:8, Mateus, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício?
Porque essa mulher está gastando essa fortuna? Porque ela está gastando algo que talvez ela tenha levado toda a sua vida para construir? Porque ela pega algo que é tão precioso e lança sobre a cabeça de Jesus? Ela não tem noção. Ela não sabe o que ela está fazendo. Porque ela está gastando. Eu não sei quantas vezes, talvez eu e você já tenhamos ouvido isso. Você está louco? Tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que é esse o valor que você vai dar? Você tem certeza que é esse sacrifício que você vai fazer? Você tem certeza que você vai abrir mão da tua juventude e vai ofertar a tua vida? Você tem uma vida pela frente. É isso que você vai fazer? Você vai abrir mão dos seus sonhos. Você vai abrir mão da sua carreira. Você vai abrir mão de conseguir algumas coisas que talvez ninguém aqui tenha condições. Você tem certeza disso? Sabe, queridos, e naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, haviam pessoas críticas, colocando defeito em algo que estava sendo feito para o Senhor. Mas havia uma mulher em que Jesus falou: o que ela fizer, todo mundo vai saber. Aquela mulher, ela entrega tudo, sem se importar com nenhuma palavra de crítica. Em um mesmo ambiente, uns usam seus bens para adorar, para entregar, para ofertar extraordinariamente. E os outros usam seus bens como se eles fossem o seu próprio Deus. Sempre há observadores e críticos, sabe? Naquela casa havia, parece que em João, quando esse fato é relatado, João 12, quem incita essa conversa de desperdício é Judas, não é? E aqui todos os discípulos acabam falando a mesma coisa. Há sempre observadores, há críticos, há aqueles que nem sabem o que está acontecendo. Já viu isso? Acho que aqui não acontece isso, né, pastor? Às vezes as pessoas não vêm a alguma reunião, não recebem algum direcionamento e chegam nos 45 do segundo tempo e falam assim: mas o que é isso que está acontecendo? Da onde surgiu isso? Que direcionamento é esse? Sabe, você precisamos estar alinhados à palavra de Deus, alinhados à nossa liderança, alinhados àquilo que Deus tem feito. Há novidade por aí. E Deus está fazendo coisas novas. E eu imagino aqueles homens falando, principalmente por se tratar de uma mulher que estava tomando uma atitude de adoração, de entrega. Os líderes religiosos diziam que... Eles até discutiam se mulher tinha alma, não é? Mas glória a Deus que Jesus se manifestou para trazer de volta o homem e a mulher no lugar em que Ele colocou desde o princípio. Ela foi criticada, mas isso não a paralisou. Imagine você fazendo uma entrega, uma adoração. Isso não quer dizer que só seja algo físico ou financeiro, não. Eu já ouvi muitas pessoas sendo criticadas porque vão a determinados lugares para orar. Por que isso incomoda você? Deixa o povo clamar, irmão. Deixa o povo orar e entregar. Subir o monte, não sei o que quer que seja. Mas se o povo está buscando, deixa buscar em nome de Jesus, sabe? Ela foi criticada, mas ela não se paralisou por isso. Ela não agradou aos homens, mas ela agradou ao próprio Deus. Jesus se sentiu cuidado. Jesus foi ungido para a sua morte. Os homens não entendiam, mas Deus estava naquele negócio. Eu digo uma coisa, sabe? Às vezes Deus te chama para fazer alguma coisa. E você fica com medo de... Já viu agente secreto do reino, né? A verdade é que se eu tenho medo de crítica dos homens, eu estou mais preocupada com o aplauso deles do que com a aprovação de Deus. Se Deus mandou, vá em nome de Jesus. Se Deus falou, levanta, se erga e tome uma atitude em nome de Jesus. Se Deus falou, é com você, é contigo mesmo. Sabe de uma coisa? Aqueles homens não tinham um vaso de alabastro. Ninguém naquela casa tinha um vaso de alabastro e não tinha um bálsamo. Então, por que determinar o que ela ia fazer com algo que Deus havia dado a ela mesmo? Quantos estão entendendo isso aqui?
Se Deus te deu o dom, use para a glória dele. Se Deus te deu unção, use para a glória dele. Se Deus tem um chamado contigo, use para a glória dele, em nome de Jesus. O bálsamo não era dele, o alabastro não era dele, e ela resolve entregar. Críticos de plantão. Você pode estar criticando e desprezando algo que Deus está recebendo com muita alegria. Provavelmente, ela devia estar em casa. E ela se posicionou. Ela não parou de adorar. E a minha palavra é: não pare de adorar, não pare de lutar. Adore e entregue. Seja extravagante no seu relacionamento com Deus. Aqueles homens criticavam, aqueles homens tendiam a fazer essa mulher parar, a falar com ela o que ela tinha que fazer com o que ela havia recebido. E Jesus fala que estava recebendo. Interessante que, num certo momento, os discípulos falam assim, em João diz que foi Judas: esse perfume ele poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Quando eu leio isso aqui, eu penso em algo que está muito dito ultimamente, que é o politicamente correto. Poxa, mas por que não pega isso e faz essa outra coisa que eu acho muito mais interessante? Irmão, opinião sua. O que Deus quer? O que Ele deseja? Aquele que não nega seu pai, aquele que não dá mais amor e coloca o Senhor em primeiro lugar, no lugar da sua mãe, dos seus irmãos, ele não é digno de seguir o mestre, entende? Jesus fala assim: os pobres vocês sempre vão ter, ajudem, façam, ajude os órfãos, as viúvas, sejam generosos, mas não deixem de dar a Deus aquilo que é devido, aquilo que Deus colocar no seu coração. Essa mulher, ela recebeu um desencorajamento de pessoas que tinham peso em sua palavra, mas ainda assim ela não desistiu da oferta de amor que ela queria fazer ao Pai. O amor ao dinheiro, sabe, queridos, eu talvez veja essa cena como algo para encobrir. O pastor hoje falou sobre isso. Quando eu deixo de entregar alguma coisa, eu talvez esteja querendo encobrir algum pecado. E escute uma coisa que eu vou falar que é muito séria. Por trás de toda crítica, por trás de toda maledicência, normalmente há a tentativa de se esconder um pecado daquele que está fazendo a crítica. Eu vou repetir isso porque isso é algo muito sério. Fala aqui comigo. Vocês acham realmente que Judas queria pegar aquele dinheiro e dar para os pobres? O Deus de Judas era Mamon. Esse não era o interesse dele. E aí ele resolve criticar o que a mulher estava fazendo, porque ele queria, provavelmente, a palavra diz que ele era ladrão e ele metia a mão na bolsa. Então, provavelmente, ele estava encobrindo o pecado que estava nele, tirando, talvez, aquilo que a mulher estava fazendo para o Senhor. A verdade é que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Crente tem o bolso convertido, amém? Crente oferta, crente dá dízimo, crente tem alegria em ajudar aqueles que têm necessidade. Eu sempre disse para o Senhor o seguinte: olha, Deus, me ajuda a prosperar, porque eu quero abençoar pessoas, porque eu quero abençoar a tua obra. Deus, bem-aventurada coisa é dar, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus, o nosso coração não pode estar nessas coisas do mundo que vão passar. Queridos, hoje nós temos, mas quem te deu foi o Senhor, e Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Não pense que você tem o que você tem porque foi só o seu esforço, não. Deus te abençoou, te fez acordar todos os dias, abriu os teus olhos, te deu saúde, te deu forças, te deu sabedoria e inteligência para você chegar onde você está.
Você pode dizer, Márcia, eu não tenho problema com ofertas. Queridos, mas isso é com relação a tudo na nossa vida, sabe? Talvez o nosso problema não seja ofertar, porque nós ofertamos de uma maneira extravagante. Mas talvez nós tenhamos usado o nosso dinheiro em coisas que não vêm do Senhor. E da mesma forma, o meu dinheiro está sendo oferecido a demônios. Eu não posso servir a dois senhores, entende? Ou eu sirvo ao meu Deus, dono de toda prata, dono de todo ouro, criador de todas as coisas, naquele a quem eu confio, naquele que eu sei que abre porta, naquele que eu sei que provê na minha vida, naquele que eu sei que é minha justiça, naquele que eu sei que bota os meus pés sobre a rocha, ou eu não sirvo a esse Deus. Cuidado, querido. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, Eclesiastes 5:10. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o seu rendimento. Se você acha que a sua sexualidade é mais importante, você investe nisso o tempo todo, você nunca ficará satisfeito. Se você acha que ter coisas é mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que Deus, você nunca ficará satisfeito. Se você acha que o teu corpo físico merece toda a tua atenção e você despende horas, o tempo inteiro, cuidando da sua aparência, cuidando das suas roupas, não que você não deva cuidar do templo do Espírito, mas você está subvertendo a ordem de prioridade em que eu e você devemos dar ao Senhor. Buscai ao Senhor. Vê se você não sabe esse versículo e eu não sei. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. E todas, queridos, são todas as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Sabe, eu entendo que quando eu dou, a minha sementeira ela é repleta. E a palavra diz que não é só de coisas físicas. O meu tesouro e o teu tesouro está na eternidade. Está nas coisas celestiais. Bom, percebendo isso, 26:10, que eles estavam implicando com a mulher e criticando e querendo encobrir o seu pecado, ele disse assim, por que vocês estão perturbando essa mulher? Por que vocês estão criticando? Por que vocês estão colocando defeito em tudo que é feito aqui? Olha, ela praticou uma boa ação para comigo. O que eu e você fazemos para Deus deve contar como nós nos relacionamos com Ele. E isso deve ensinar a pessoas o que é bom. Jesus diz que o que ela estava fazendo era algo bom. E essa palavra no original, nós estudamos no design, é uma palavra no grego que quer dizer que além de ser moralmente correto, é algo belo, é algo maravilhoso, é algo desejável, é algo que enche o coração de Deus. Então, quando eu começo a deixar Deus me usar para ensinar o que é bom, isso enche o coração de Deus. Por isso, eu e você devemos construir um legado na palavra de Deus, um legado daquilo que é moralmente correto e daquilo que atrai outras pessoas ao Cristo, ao Senhor. Em um mesmo ambiente, um deixa um legado de como adorar, de como ser extraordinário, extravagante para Deus, de como não se importar com críticas e opiniões contrárias à palavra, mas no mesmo ambiente há alguém que vive uma história de remorso e de morte. Sabe, quando nós estudamos como deixar um legado, você pode pensar, Márcia, eu não tenho dinheiro como Nobel, eu não tenho um vaso de alabastro, eu não tenho algo preciosíssimo aos olhos de ninguém, mas eu queria te tranquilizar o coração e dizer que para você deixar um legado no Senhor, você só precisa ser quem Ele criou você para ser. Simples assim. Você sabe que Deus é simples? Eu e você muitas vezes complicamos as coisas. Vou te perguntar uma coisa aqui básica. Não dá trabalho a gente ser o que nós não somos? Olha só, se eu tenho cabelo liso e eu quero encaracolar, dá trabalho, irmãs. Né? Eu faço cacho num dia, no outro já sumiu.
Se eu tenho cabelo encaracolado e quero deixar o meu cabelo liso, dá trabalho. Se eu tenho tendência a ser gordinho, gordinha e quero ficar magrinho, dá trabalho. Então, escute uma coisa. Deus criou você para a glória do nome dEle. Deus criou você para o ministério da reconciliação. Deus criou você para ser luz e sal da terra. Deus criou você e desejou você para que você fosse uma bênção onde quer que você esteja. Eu vou dizer para você, é simples assim. E mulheres, posso falar um pouquinho para mulheres aqui, pastor? Há uma coisa muito específica na vida das mulheres que Deus deixou para cada uma de nós. Nós podemos ter a mulher mais jovem aqui, mas um dia você vai envelhecer, certo? Mas a palavra diz algo interessante com relação a uma missão muito específica que Ele deixou para mulheres, como um legado, como tutoras, como mentoras, como mães, como exemplo, como passar o bastão, como ensinar o que é bom. Mulheres, vocês precisam ensinar a outras mulheres. Ensinar o quê? Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que é bom. Eu preciso falar, eu preciso agir, eu preciso ensinar. Eu preciso repetir quantas vezes forem necessárias. Eu queria finalizar dizendo para você desse legado que Jesus falou para que eu e você prestássemos atenção. H. Robertson diz assim: essa mulher, ela deu a Jesus um presente que era digno de um rei. Pega a visão. Essa mulher enxergou algo que aqueles homens que estavam perto de Jesus estavam próximos, mas não bastante, para entender que Ele era o Rei dos Reis, que Ele era o Rei da glória, que Ele era o unigênito do Pai. Então ela, como ainda Jesus, aqui na terra, ela dá ao Senhor um presente digno de reis, um vaso de alabastro. Tradicionalmente ainda, o vaso de alabastro e esse perfume, eles eram usados no dia da núpcia, no dia do casamento. As mulheres, elas guardavam aquele óleo, aquele perfume com muito cuidado, porque era para ser usado com o seu noivo. E eu queria que você entrasse nessa visão extraordinária. O Senhor Jesus é o noivo, e eu e você somos a noiva, e Ele vem buscar a sua igreja, e eu e você devemos estar preparados e preparadas para esse momento. Ele é o Rei da glória, Ele é o noivo em que é o cabeça da igreja, e Ele não permite com que as portas do inferno avancem sobre a igreja do Senhor. Eu queria que eu e você pegássemos essa visão. Não deixar um legado bíblico é como roubar o futuro da próxima geração. A unção de Jesus me ensina que eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus. A unção de Jesus por essa mulher me ensina que Ele tem total liberdade na minha casa, na minha família. A unção dessa mulher me ensina que eu preciso ser grata ao Senhor, a quem muito é dispensado amor, muito é devolvido gratidão. Ela não recebeu algo físico, entende isso aqui? Ela não estava orando por uma casa, por um carro, por uma porta, mas ela recebeu a própria presença de Deus. E se ela era a irmã de Lázaro, essa mulher, todas as vezes que ela é relatada nos evangelhos, ela sempre está aos pés de Jesus. Eu quero que você entenda esse legado. Ela estava aos pés e recebendo a instrução, recebendo a verdade que liberta, recebendo a verdade que descortina uma vida na eternidade. E depois ela é encontrada aos pés de Jesus chorando, porque ela precisava ser consolada. E agora ela estava aqui, devolvendo ao Senhor por todas as bênçãos espirituais que ela havia recebido.
Eu aprendo nessa unção que mesmo que as circunstâncias sejam desencorajadoras, mesmo que tentem nos fazer paralisar, mesmo que falem, olha, não vá lá à frente, não aceite a Jesus, todo mundo vai olhar para você. Pelo meu Rei, eu creio no que está escrito, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de unção, de ousadia, de poder. E eu aprendo ainda com essa unção dessa mulher. A voz da maioria não é a voz de Deus. E eu aprendo finalmente que tudo o que eu tenho é para o meu Deus. E que eu devo ser extravagante na presença dEle. Amém? Eu queria orar com você. Eu não sei quantas vezes você sabotou a tua mente, a tua alma e o teu espírito, e não se permitiu fazer uma entrega completa a esse Deus. Eu não sei quantas vezes você parou para ficar pensando e fazendo contas nos prós e nos contras. Ah, mas o que vão pensar de mim? Mas o que minha família vai dizer? A minha família vai me abandonar? Eu não sei quantas vezes você parou e achou que a tua matemática é como a matemática de Deus. A palavra diz, dá e ser-vos-á dado. A palavra diz que Ele é o nosso provedor. A palavra diz que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Então eu queria orar com você nessa noite. Nós estamos entregando ao Senhor aquilo que Ele mesmo nos deu. E eu não sei o quanto você espera, talvez receber, mas hoje é uma noite de entrega. É uma noite de você falar, Deus, eis a minha vida. Interessante que nem vasos de alabastro nós somos, né? Nós somos vasos de barro. Mas existe um tesouro incrível que pode habitar em você se você disser, Jesus, eu quero ser teu filho. Eu quero encontrar Deus, eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, talvez nunca tenha entregado a sua vida ao Senhor. E o nosso convite venha se relacionar com Ele. Venha deixar Ele ter um relacionamento de intimidade. Alguém aqui nessa noite que deseja, que queira Jesus, que queira ter um relacionamento, que queira deixar Ele tomar conta da tua vida, da tua casa, da tua família. Eu não sei se você talvez nunca tenha deixado o Senhor administrar a tua vida, as tuas finanças, com medo, fazendo contas, mas hoje é uma noite também de falar, Senhor, eu permito, eu deixo, eu entrego, eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu queria orar com você. Eu queria convidar você para vir aqui na frente para nós orarmos juntos. Queria que você se levantasse do teu lugar e viesse aqui, assim como aquela mulher que deixou um legado incrível para nós aprendermos. Eu entendo que é preciso fazer, é preciso sair do lugar, é preciso tomar uma atitude, é preciso crer e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. É preciso dizer, Deus, eu me rendo. Eu sei, Deus, que até agora eu quis tomar as rédeas, mas daqui para frente, eu quero dizer, Deus, é contigo. Quantos nessa noite querem orar com essa igreja? Eu vou pedir ao pastor para vir para orar, para nós orarmos juntos aqui. Eu vou descer e eu vou orar com você.